Não é à toa que a quinoa vem ganhando espaço na mesa dos brasileiros. Considerada um dos alimentos mais completos em nutrientes, equiparando-se apenas ao leite materno, ela previne a osteoporose e o câncer de mama. Assista agora! Por que a quinoa é considerada um alimento completo? Trata-se de um cereal que tem uma concentração bastante significativa de proteína. A maioria dos cereais tem uma concentração bem maior de carboidrato. No caso da quinoa, 15% dela é proteína. Esses aminoácidos que compõem a quinoa são aminoácidos semelhantes ao leite materno, então o valor nutricional é muito interessante. Além de ser rica em magnésio, em cálcio, em vitaminas do complexo B, em fibra, então ela é um alimento realmente que atende uma série de necessidades. A quinoa é um grão originário da Bolívia e com alto poder nutritivo. Para você ter uma ideia, este grão possui proteína de alta qualidade, além de grandes quantidades de vitaminas e minerais presentes. O sabor é leve, semelhante à soja, e a cada dia conquista espaço na mesa dos brasileiros. E quais são os benefícios? A quinoa, por ser rica em fibra, então vai melhorar a função intestinal, vai dar sensação de saciedade, diminuindo a ansiedade. Por ser rica em micronutrientes, vai prevenir uma série de deficiências nutricionais e vai facilitar equilibrar os níveis de glicose na corrente sanguínea. Por ter baixo índice glicêmico, por ser fonte de fibra e proteína, não faz uma elevação grande da glicose, então ela pode ser usada inclusive por quem tem diabetes. A quinoa, ela ajuda a emagrecer? Ela não é um alimento emagrecedor, um alimento termogênico, por exemplo, que aumentaria a taxa metabólica basal. Mas pela quantidade de fibra que ela tem e pela quantidade de micronutrientes, ela dá uma sensação de saciedade. Dando uma sensação de saciedade por um tempo maior, a pessoa tem menos apetite, menos vontade para fazer os beliscos, por exemplo, né? Diminuindo a ansiedade, o que pode facilitar, sim, a perda de peso. Pelo fato do seu índice glicêmico baixo, como eu comentei, ela não facilita a liberação da insulina em excesso. Isso também pode facilitar a perda de peso. Existe uma quantidade ideal para cada pessoa consumir a quinoa? Não necessariamente, isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Depende das necessidades nutricionais de cada um. Mas se a gente falasse de uma média diária, ficaria em uma média de 2 a 3 colheres de sopa, variando o tipo da quinoa. Então, em grãos, às vezes a pessoa comeria um pouco mais, se for em floco em cima das frutas, um pouco menos. Depende muito de pessoa para pessoa, mas de média a gente pode usar de 2 a 3 colheres de sopa. E todas as pessoas elas deveriam consumir isso todos os dias? Todas as pessoas podem consumir a princípio, né? Como todos os alimentos, existem as particularidades. Tem pessoas que têm uma sensibilidade a determinados grãos, a determinados cereais. Então, se a pessoa, ao consumir, sente algum tipo de desconforto, é importante procurar orientação para ver o que pode estar acontecendo. Talvez tenha uma sensibilidade ao grão, algum fator que tem nesse grão, né? Fora isso, como ela é um alimento muito completo, rico inclusive em proteína, como foi comentado, poderia ser consumido por todas as pessoas. E para quem faz atividade física, é um bom alimento? Certamente, justamente pelo fato de ter tanto carboidrato quanto proteína, ela pode facilitar a manutenção da massa muscular. Pode ser usado para as pessoas em geral que fazem exercício físico e ela é muito bem empregada para quem é vegano ou vegetariano, que não consomem determinadas proteínas de origem animal. Então a gente consegue substituir parte dessas proteínas através da quinoa e outros alimentos também, mas alimentos assim que, como a quinoa, tem um percentual grande de proteína. E quais são as formas de consumir? São bem variadas, então quem gosta da quinoa em flocos pode utilizar ela com fruta, com iogurte, em vitamina, até em alguma farofa dá para utilizar. A quinoa em grãos, ela já deve ser cozida, então ela é cozida normalmente semelhante ao arroz. Leva um tempo aí de uns 20 minutos para o cozimento, o ideal é que ela fique uns 10 ou 15 minutos de molho antes, porque todo grão pode ter um fator antinutricional que a gente com o molho consegue eliminar, e ela pode ser cozida, temperada com alho, cebola, temperos naturais, a gosto, né? Tem também a opção da quinoa em farinha. Essa da farinha ela é bem interessante para a gente fazer algum tipo de bolo, algum tipo de pão, biscoito. Então ela pode ser empregada em receitas, especialmente as que são assadas, né? Porque daí vai agregar valor nutricional e vai agregar uma quantidade bem interessante de proteína à receita, fazendo com que o índice glicêmico dessa receita fique mais baixo, o que deixa a receita certamente mais saudável. Você que está em casa pode vir até aqui na Emporium Produtos Naturais para consumir vários produtos. Vera, explica pra gente então alguns desses produtos que estão aqui na mesa.
Nós temos a quinoa em grãos, como eu comentei durante a entrevista. Então, assim, tem a opção dela escura e clara. Tem tanto misturada quanto elas separadas. O valor nutricional delas é muito semelhante. Vai questão de paladar ou até de coloração. Tem mães, por exemplo, que colocam no arroz e não quer que o filho perceba que tem algo diferente, então prefere a clara. Tem gente que já quer deixar um prato um pouco mais bonito, coloca a escura ou até faz elas mescladas, né? Depois tem a opção dela em flocos. Ela em flocos vai ser utilizada, como eu comentei, nas frutas, no iogurte ou em vitaminas, né? Aí as marcas variam bastante também. A farinha pode ser usada em preparações assadas, especialmente. Os biscoitos, tem alguns biscoitos que eles são bem ricos em fibra por conta da quinoa e de outros ingredientes que estão neles, né? Tem também já uma misturinha para quem quer algo mais prático, por exemplo, de arroz com quinoa. Então isso já facilita, a pessoa nem precisa fazer a mistura em casa, já tem ele pronto, né? Barrinhas de cereais, que também são boas opções para os lanches. Tendo quinoa, elas vão ter uma concentração maior de fibra, né? Até os chocolates, aquele chocolatinho do lanchinho da tarde, quem não fica sem e quer um chocolate que tenha mais fibra, ele já tem um teor maior de cacau, acaba tendo um pouco da quinoa também, né? O próprio macarrão tem uma pasta aqui de arroz, que ele é arroz com quinoa, então também pode ser uma opção de uma massa com índice glicêmico um pouco menor, o que facilita a manutenção do peso e a prevenção, por exemplo, do diabetes, né? E mais uma opção aqui, que seria um arroz com uma mistura de alguns grãos, dentre os grãos tem a quinoa também, né? Então as opções são bem variadas, como a quinoa é um alimento que está sendo muito estudado, um alimento que está sendo falado bastante, cada vez mais produtos, alimentos estão sendo lançados, pães, até onde se adiciona a quinoa. Então, dia após dia, a gente percebe um aumento dos produtos à base de quinoa e que, além de facilitar a vida, porque às vezes eles já estão mais equilibrados, já estão prontos para o consumo, eles são saudáveis também. E o melhor de tudo isso é que você pode encontrar este produto na Emporium Produtos Naturais. Aproveite!